Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Senhoras e Senhores Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Ministro, peço-lhe desculpa, mas vou iniciar com uma crítica. O Sr. Ministro trouxe-nos aqui um pacote de 10 iniciativas privadas de investimento exterior em Portugal de cerca de 350 milhões de euros. E lamento que o Sr. Ministro não tenha repartido estes 350 milhões de euros por 10 milhões e encontrar a fórmula de apresentar 35 vezes estes mesmos investimentos em Portugal. Teria sido exatamente aquilo que teria acontecido se o Governo anterior estivesse em funções. Era, aliás, hábito reincidir naquilo que eram os projetos de investimento em Portugal, primeiro com uma primeira visita, depois com uma reunião em Portugal, depois com uma primeira intenção, depois com a assinatura do contrato e, posteriormente, com a visita do Vice-Primeiro-Ministro a esses mesmos investimentos. E, portanto, Sr. Ministro, nós teríamos tido a sorte de ter o Sr. Ministro nas páginas dos jornais, nas televisões, 35 vezes por 10 investimentos estrangeiros em Portugal. Portanto, o Sr. Ministro deixa-lhe esta crítica, ponderará nessa mesma crítica. Mas, Sr. Ministro, aquilo que importa nesta audição sobre matéria de internacionalização da economia é, em primeiro lugar, perceber que o país está a encontrar mercados de substituição para os mercados tradicionais que podem estar a fraquejar no que diz respeito às nossas exportações. Nós temos problemas no Brasil, temos problemas na Venezuela, temos um problema de abrandamento da economia na China, temos alguns problemas nos países que falam português em África, e temos a situação europeia que tem uma estagnação relativamente às nossas exportações. Bem, aquilo que fez o Governo foi encontrar um reforço nos restantes países da Ásia e Oceania, um encontro de novas apostas, quer na América do Norte, em alguns países da América do Sul, e também um esforço de mais investimento na captação de investimento estrangeiro e de mercados no Norte da África. E, portanto, Sr. Ministro, é para nós muito importante considerar que o Governo, através dos seus instrumentos de política externa e económica, está a apostar para se atingir uma taxa de cobertura das exportações sobre as importações nos mercados externos à União Europeia que vá para além daquela que já temos hoje. Nós já cobrimos e ultrapassamos esse valor, mas também, uma vez que o mercado da União Europeia é o mercado central para Portugal, nós também podemos aumentar as nossas exportações, cristalizando as nossas importações e, portanto, por essa via, termos uma outra sustentação do nosso investimento. Mas, Sr. Ministro, o Sr. Ministro esteve na Comissão dos Assuntos Europeus, o Sr. Ministro da Economia esteve hoje de manhã na Comissão de Economia. E o que importa verificar nestas audições é que os partidos da oposição vêm fazer as perguntas cruzadas aos ministros. É dizer assim, ao Sr. Ministro da Economia, diga-me lá qual é a política de internacionalização do governo português. E chegam aqui e dizem, ao Sr. Ministro, dos Negócios Estrangeiros, diga-nos lá porque é que o Compete não está a funcionar. Bem, isto é uma circunstância absolutamente anacrónica, ou seja, nós temos um Ministro dos Negócios Estrangeiros em presença. O Ministro dos Negócios Estrangeiros tem a política de internacionalização da economia, tem as ferramentas e tem os universos que tratam dessa política. Vamos fazer as perguntas acertadas. E então, Sr. Ministro, eu faço-lhe apresento-lhe uma questão que me parece muito importante. Como é que o Sr. Ministro analisa a compatibilização entre o Compete, os programas de recapitalização das empresas, o programa Internacionalizar e os fundos comunitários no que diz respeito à afirmação das nossas empresas no mercado internacional e à captação de novos investimentos para Portugal? Muito obrigado, Sr. Ministro, e peço-lhe desculpa pela crítica que lhe fiz. Muito obrigado. Finalmente, se o Sr. Presidente ainda me autoriza, em relação à última questão colocada pelo Sr. Deputado Ascenso Simões, não tenho que pedir desculpa por crítica, que é a principal característica da pessoa livre, como diz um autor que ambos prezamos, a possibilidade de dizer não é mesmo a possibilidade fundadora da liberdade humana. E em relação à questão concreta que coloca, eu gostaria de responder-lhe, porque essa é uma questão essencial. Às vezes não se percebe bem a mudança que ocorreu com a orgânica deste Governo. O ponto não é que haja alguém num governo, qualquer que ele seja, com muitos méritos, que tenha especial vocação pessoal para a diplomacia económica e onde esteja também o respectivo dossiê. Isto depende mais das instituições do que depende das pessoas. A questão essencial aqui, e por isso é que faz sentido a internacionalização da economia, estar
no Ministério dos Negócios Estrangeiros, essa razão é dupla. Em primeiro lugar, é no Ministério dos Negócios Estrangeiros que a internacionalização, as ações de promoção da internacionalização da economia, isto é, o investimento e o comércio externo, podem casar-se, podem combinar-se com a política externa propriamente dita. Porque sem política externa propriamente dita, a diplomacia económica e a ação de promoção internacional da economia fica coxa. Em segundo lugar, a segunda razão principal é que isso permite combinar do ponto de vista operacional, concreto, como reclamam e bem vários senhores deputados, os vários instrumentos que nós temos ao nosso dispor e permite colocar a internacionalização da economia no seu lugar próprio, isto é, na internacionalização do país no seu conjunto, do nosso sistema de ensino, em particular do sistema de ensino superior, da nossa cultura, das nossas populações e da nossa mobilidade e também da nossa economia. É isso que faz sentido colocar institucionalmente a política de promoção externa da economia no coração da política externa e europeia do país. Obrigado.